Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 4 de maio de 2023, nessa quinta-feira da quarta semana da Páscoa, pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós e nos fortaleça na fé. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 13, versículos 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe alguém que anuncia as coisas de Deus, recebe aquele que é anunciado, que é Jesus. E quem recebe Jesus, recebe a presença de Deus Pai, na força do Espírito Santo, em casa e na sua vida. O que o Evangelho nos traz hoje? Um discurso de Jesus, depois de um momento muito importante para Jesus. Jesus está no contexto da Santa Ceia. Para João, ele não narra a consagração, ele narra o lava-pés. Neste último jantar, neste último encontro de Jesus, João mostra o lava-pés e um problema lá. Alguém vai me trair e outros vão me negar. Outro vai me negar e alguém vai me trair. Então é nesse contexto. Então o que Jesus fala depois que ele lavou os pés? Pedro se recusa. O Senhor não vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar, você não vai fazer parte. Então Pedro, lava tudo então, senão só os pés, o resto está limpo. Então nós temos esse Jesus agora, bonito essas coisas, que é esse mestre Senhor que lava os meus pés. Lembramos do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não vive em função somente da vida das ovelhas em benefício próprio, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. E agora Jesus, como mestre, Senhor, ele lava os pés dos seus discípulos, que é atitude de escravo. Era escravo e esposa que tinha o direito e podia lavar os pés do seu Senhor. Então Jesus, nesse contexto de lava os pés, diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Que nós não somos maior do que ele. E a nossa palavra não é mais importante do que a dele. Que é um grande problema nosso, né? Quando a gente vê esses fenômenos de mídia e esses seguidores, esses popstars religiosos, esses pessoas que são adoradas como sendo mais importante que Jesus Cristo, porque eu escuto mais elas do que necessariamente leio a Bíblia. Eu escuto mais o padre ou pastor no meio de televisão do que necessariamente eu escuto a Bíblia e leio a Bíblia, porque eu sou adoradores dos famosos padres e famosos showmans religiosos, e sou seguidores e coloco fotos e distribuo mensagens e frases deles, e eles são a voz que eu escuto. E aí que Jesus no Evangelho diz: olha, esses não são maior do que Jesus Cristo. Mas à medida que eles tomam mais espaço na minha vida do que Jesus, eles são maiores na minha fé.
E há, né, a gente que é fanático em freis, em padres, e pastores, e pregadores, e missionários, o diabo quatro. É quase uma idolatria religiosa, né? Não consegue dizer uma palavra sem citar, viu, a determinada pessoa, viu? Sem citar as pessoas, viu? É claro que isso não nos impede de citar boas frases e é importante para nós. Mas a frase de Jesus ela é muito objetiva. O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou a mensagem. Por isso que quando a gente fala, olha, Jesus disse isso. Até porque não é obrigação minha dizer nada, né? A minha obrigação é partilhar um pouco daquilo que a gente sabe em relação ao Evangelho de Jesus Cristo no dia em que nós estamos vivendo, dentro do contexto histórico, dentro da realidade da minha paróquia, eu respeitando o processo cultural e a realidade presente, o mundo que nós vivemos aqui. Essa é a minha função. E falar, o Evangelho está dizendo isso. A minha palavra não é mais importante do que a mensagem de Jesus. E a minha reflexão, ela sempre não é para dar resposta para ninguém, porque eu não acredito em fórmulas. Eu não sei viver. Eu gostaria, mas não sei. Tem dia que o dia é melhor, tem dia que é pior, tem dia que eu sei, tem dia que não sei. Estranho. Tem dia que eu penso que vai dar certo, não dá. Tem dia que eu penso que vai dar tudo errado, o trem dá certo. Tem dia que eu quero algo que eu consigo, tem dia que eu quero e não consigo, tem dia que eu não quero e acontece. Mas o importante é que a palavra de Jesus é essa. Ele é mais importante do que eu, do que essa paróquia, do que a igreja. E aí Jesus continua no Evangelho de hoje, né? Se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. É muito bonito isso, porque quando eu começo a achar que eu sou maior do que Jesus, eu me torno infeliz porque o mundo vai me cobrar. Aí eu entro em depressão, eu tenho síndrome do pânico, porque eu comecei a ser mais importante que Deus. Eu comecei a achar que Deus é apenas mais um e eu sou mais importante que Deus. Porque eu não compreendi que eu não sou maior do que Deus, eu não posso manipular Deus, eu não posso usar de Deus em benefício próprio e que a minha mensagem não é maior do que a mensagem daquele que me enviou, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. E Jesus disse, se vocês compreenderem isso, vocês serão felizes. Porque a responsabilidade, a palavra é de Deus. E a missão é falar a respeito de Jesus. Então o Evangelho ele nos tira um peso da vida de pensar que a gente é muito importante, de que o mundo precisa de mim, de que sem mim nada existe. Bobagem, eu já pensei isso na vida, besteira. Por todos os lugares que eu vivi e fiz alguma coisa, eu fui embora e o ambiente ficou melhor, porque eu sou chato, sou exigente, sou crítico, eu sou muito apegado, não aceito certas coisas, não concordo com outras. Então, os lugares que eu trabalhei e fiz alguma coisa e saí na ilusão, vou sentir minha falta, bobagem, ninguém sentiu falta de ninguém. E os lugares se tornaram muito melhores, tanto que eles existem até hoje até melhor do que eu. Então, Jesus disse, se vocês entenderem isso, vocês serão felizes, viu? Eu não falo de vós todos, porque eu sei que tem gente que não acredita, viu? Eu acredito, eu sei daqueles que eu sei também que tem gente que vai levantar o calcanhar contra mim. Jesus é um homem consciente no Evangelho de hoje e vai dizendo, a missão de vocês é trazer aquilo que eu envio vocês, na esperança de que as pessoas acolham vocês porque estão me acolhendo. Ao me acolher, estão acolhendo Deus também. Que a nossa paróquia possa acolher a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E acolhendo Jesus, nós possamos acolher Deus, a Santíssima Trindade, para que a nossa paróquia cresça e cumpra o seu dever, nos caminhar, nos orientar e nos ajudar a gente encontrar Jesus, que vai nos ressuscitar e nos enviar e nos manter na vida eterna. Um abraço, até mais.